puxa aqui, ó. Olá, sejam bem-vindos. Oi, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite com vocês, tudo bem? A live tão aguardada. Começamos com a live tão aguardada. Boa noite, Daiane. Boa noite, Alane. Pessoal que tá chegando aí, vai nos avisando, por favor, se vocês estão nos ouvindo bem, nos vendo bem, se tá tudo ok. Boa noite, Andrews. Natália já estava com saudade das lives, nós também. E olha que teve live terça-feira, né? Boa noite, Bia. Boa noite, Giga. Boa noite, Joyce. Mila disse, já entro com pedido de socorro, meu marido é melancólico, tá difícil. Essa live é pra você. Boa noite, Larissa. O áudio tá ótimo, que bom. Vocês estão nos vendo bem? Boa noite, Nath. Coloquei o alarme para não perder essa live. Maravilha. Manu, tudo certo, nada para reclamar. Tudo certo, tudo certo. Ah, que bom. Cássia entrou. Vou mandar o convite para ela aqui, nossa convidada especialíssima. Sejam bem-vindos, quem está chegando aí. Manu já falou, os melancólicos melhores. Oi! Olá, boa noite. Boa noite. Como vai? Estou bem, e vocês? Tudo bem Ótimo. também, graças a Deus. Muito alto. Ajeitar minha câmera. É que hoje nós estamos importada. Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo e te vendo bem. Tá conseguindo nos ouvir, nos ver bem? Tá, tudo ótimo, tudo ótimo. Quer se apresentar? Sim, sim. Olá, meninas. Bom dia aqui pra mim, bom dia, né? Acordei faz pouco tempo. Por isso que minha cara tá inchada. Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho. Meu nome é Cássia Kawamura e sou melancolíssima. Apesar de eu disfarçar bem hoje em dia, eu sou muito melancólica. E eu moro aqui no Japão, né? Já há mais da metade da minha vida, 14 anos. E eu sou católica, tenho apostolado com mulheres aqui na internet, escrevo para esposas e mães, né? Para que elas se tornem esposas e mães felizes. E eu tenho 4 filhos, tô esperando um aqui a qualquer momento, né? A dar o ar da graça. Eu sou casada há 5 anos, né? E eu gosto muito de falar com outras mulheres para que a gente encontre realmente um caminho de felicidade, né, dentro da nossa vocação. Porque em dias que se fala tão mal, né, do matrimônio, da nossa entrega, é importante que alguém venha na contramão dizer que é possível ser muito feliz nesse caminho, então por isso que eu tô aqui, tá? E eu tô muito feliz de falar com vocês, porque é um tema que eu gosto muito de falar. Que é necessário falar, coitadas melancólicas, né? O post que nós fizemos no feed ontem com o tema da live repercutiu muito, porque causou uma certa polêmica. Muitos melancólicos concordando que realmente, assim, como a gente colocou lá na legenda, quando eles se descobriam melancólicos, eles ficavam pesarosos, assim. Ah, eu não queria ter esse Não acredito. temperamentos mais legais, né? Pois é, esse tema, né, assim, deixa eu falar aqui, quem me sugeriu que eu falasse sobre isso foi meu irmão, né, foi o Eike que falou com a Gabriela, ele falou assim, Cássia, ajuda essas mulheres, porque eu não entendo não, essas mulheradas aí que são tudo melancólicas, né, estão sempre de cara feia, a gente não pode conversar nada com elas, que elas já vêm na patada com a gente. E eu falei, tá bom, ele me apresentou você, né, Gabriela? Falou assim, olha, essa mulher aqui, ela fala bem, ela vai te ajudar, faz uma live com ela. Aí a gente resolveu marcar. Eu pensei nesse tema, porque é isso que acontece de verdade, né? Assim, eu falo com milhares de mulheres e muitas delas falam, como que você é feliz sendo melancólica? Porque eu não sou, eu não suporto, eu não quero ser, eu odeio ser melancólica. Eu falei, meu Deus, mas não podemos odiar, né, aquilo que nós somos. Não é ruim. Se foi Deus que nos deu esse temperamento, é claro que ele é bom.
basta que a gente faça um bom uso dele, né? Então, eu vou escrever isso aqui. Aí o meu irmão falou assim, mas você vai já é causar briga, porque os melancólicos já vão ficar ressentidos. Eu falei, não, mas já é dose de remédio já. Então vamos com esse tema mesmo. Né? Sim, Eu sei foi que ótimo. vocês não se importam também. Gabriela estava falando que esse tema ele gerou um pouco de polêmica na nossa página, porque não é um tipo de tema que a gente costuma colocar nas lives, né? Mas por um lado teve muito melancólico que não gostou, que achou muito pesado, mas teve gente que realmente falou, nossa, é realmente assim. Essa live é para mim, sabe? E isso aí que você tá falando, Cássia, eu vou até aproveitar o ganchinho para falar um pouquinho sobre mim, porque eu também sou melancólica. Temos duas na live hoje. Dá pra sentir na voz. E assim, tava comentando, Gabriela, um tempo atrás, porque recentemente que eu falei publicamente que eu sou melancólica. Até então eu achava que eu era uma colérica mais tímida. Só que Uhum, eu sempre era me dizia colérica, falava que era colérica, mas no fundo eu sempre tinha uma certa dúvida, eu sempre tinha um certo incômodo em falar que eu era colérica. E eu acho que convivendo com Gabriela, estudando mais, eu consegui realmente identificar. Mas uma coisa interessante que, como Gabriela falou, o melancólico, a maioria deles tem uma certa dificuldade em dizer que é melancólico, em aceitar que é melancólico. E eu lembro, assim, quando eu estudava os materiais, quando a gente começou a ter contato com os temperamentos, eu lia o material dos melancólicos, eu falava assim, nossa, nada a ver comigo, passei longe. E assim, por mais que a gente estudava, eu lia box, né? As pessoas falavam, eu tinha certa resistência. Mas aos Verdade. poucos que a gente vai estudando, a gente vai conversando, a gente vai perguntando aos familiares, por exemplo, sobre a nossa infância, a gente vai ter uhum, muitos insights, mas o mais importante de tudo isso na identificação, pelo menos da minha parte que eu percebi, é a humildade. uhum. Porque às vezes a gente diz que é um temperamento, claro, às vezes tem uma certa dificuldade e tudo mais, mas por outro lado, não é nem falta de conhecimento. Em algumas pessoas é até uma falta de humildade mesmo em reconhecer que esse é o nosso temperamento. Como você falou, Deus nos deu, e é através dele que a gente deve se aperfeiçoar, a gente deve melhorar sempre. Eu tenho que aceitar, esse é meu temperamento, louvado seja Deus. Que bom, a partir dele, né, buscar melhorar mesmo. Que engraçado, porque assim, realmente há quem confunda, né, o próprio temperamento melancólico com o colérico. E isso é por conta daquela dureza, né? Daquela braveza que a gente tem também. Então, são dois temperamentos fortes, né? Que é tomar atitude, né? Não tem que ser assim, 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 né? A base, então realmente confunde com os coléricos. E engraçado você mesmo ter se confundido com isso, porque quando eu li, caiu assim, ó. Puf, é a Cássia. Nossa, gente, essa criatura sou eu. Pra mim foi muito evidente. E eu vejo na minha filha, tem uma filha que ela tem 4 anos, mas evidentemente melancólica, né? Assim, eu falei, nossa, essa a menina, né? Igual Santa Terezinha, isso mesmo, Santa Terezinha. Olha, já estão escrevendo aqui, ó. Ser melancólico é um porre. Gente, se qualquer coisa sem virtude é um porre, viu? Então, a questão das virtudes tem muito a moldar nosso temperamento, né? Uma coisa que eu sofria e fazer os outros sofrerem, além da minha impaciência, né, assim, de querer tudo do meu jeito, era da minha afeição, né? Da minha expressão facial, que assustava, né? Assusta às vezes ainda a pessoa não toma cuidado. Sempre aquele rosto, né, sério, né? Às vezes olhando pro nada. A Cássia feliz, triste, brava. É a mesma coisa. E meu marido foi me ajudando nisso. É meio esquisito, né? O que tá acontecendo, né? Você tá bem? Eu recebendo alguns toques e eu passei a adquirir novos hábitos, porque eu pudesse camuflar aquilo que não é tão bom no meu temperamento. Não é que seja ruim. Ele não estava sendo usado da maneira correta. Então eu comecei a vestir um sorriso. Então quando alguém olha para mim, eu faço aquele esforço tremendo de estar. E isso virou um hábito, né? O que antes era para estar fechado, né?
firme ali, hoje é um hábito de sorrir, assim. E aprendi que isso me faz bem, né? A gente precisa ser humilde, igual a gente falou, humilde de reconhecer aquilo que nós somos. E se é Uhum. preciso mudar alguma coisa, nós vamos mudar. Mas eu queria começar falando um negócio assim, ó. Não fiquem aí com tristeza por ser melancólica. Eu vou dar uma coisa aqui muito boa pra vocês, né? Uma alegria no começo dessa live. Que é o seguinte. Muito se fala assim, o melancólico é o depressivo, né? É o chorão, é aquele, né? Tá sempre triste. E nós temos uma coisa que é muito boa. Ao invés de a gente focar nessa tristeza que pode vir para nós, eu estava relendo ontem, né? Algumas coisas pra gente fazer essa live. E o Dr. Ítalo, lá naquele livro dele, que é um livro assim básico, mas é bom, ele vai falar: o melancólico, ele sabe, né, da sua profundidade. Ele cita-se assim: não se constrói uma casa no fogo, nem uma casa no ar e nem uma casa na água. Constrói-se uma casa na terra. Nós somos a terra. Então nós sabemos que nós somos o fundamento. Então nós estamos firmes ali, né? Enquanto um está se expandindo demais, o outro está destruindo tudo, né? O outro está se acomodando, nós somos o firmamento. Então nós podemos ser a base para que coisas fortíssimas se criem a partir de nós. Por exemplo, a família, né? A mãe, a esposa que é melancólica, ela se torna uma base muito forte para sua família. Então nós somos a terra firme, né? Então alegrem-se comigo. Nós não somos só tristeza, só melancolia. Nós somos assim um firmamento. E eu acho que isso pra gente é muito evidente, né? Depois a gente pode falar, assim, porque eu, depois que descobri isso, realmente a minha capacidade sacrificial de estar me doando pela minha família, de cumprir com as minhas metas, é fácil de ser cumprida, né? Talvez o que para o sanguíneo não seja, para mim é muito fácil. Eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Base firme. Por causa do componente seco do temperamento melancólico, ele tem essa estabilidade, né? Essa firmeza. Isso. Então, é algo que estabiliza o próprio cumprimento do dever dele e leva estabilidade aos outros. Ele não é influenciável do tipo Uhum. concupiscível como os fleumáticos e os sanguíneos, né? Ele consegue Sim. absorver coisas e uma vez que ele compreende o sentido profundo de realizar aquela atividade, é muito difícil que ele volte atrás, que ele retroceda, né? Uhum. Isso mesmo, né? É, às vezes pode parecer assim, ela é só cabeça dura, não me ouve, não me entende. Não, é que temos certas convicções que não é fácil ser mudadas, por isso que a gente sofre também e faz os outros sofrerem, né? Então a gente só precisa equilibrar isso aí. Por exemplo, eu gosto de silêncio, de coisas organizadas do meu jeito. Gostaria eu, né, que o caderno que eu coloco em cima da mesa ficasse ali. Mas eu tenho 3 crianças pequenas, né? Então, se eu deixo o caderno na mesa, eles vão comer o caderno, eles vão rasgar o caderno, eles vão sumir com o caderno, né? Então, é um, essa é a nossa cruz, aceitar que as coisas precisam ser mudadas, moldadas, que nós somos firmes, mas as outras pessoas não, o resto não. Então, aceitar essas mudanças na nossa vida é difícil, né? Por isso que às vezes a gente, né, é tão duro com os outros, né? Assim, de falar, não, tem que ser assim, tem que ser do meu jeito, eu já disse, né? Não é não, pronto, acabou. Só que, ao mesmo tempo em que a gente não aceita o caos, a gente fica extremamente deprimida se a gente não consegue dar o resultado, mostrar resultado. Pode Uhum. ver, né? O melancólico é assim, nossa, eu não consegui fazer, eu não acredito que eu não consegui fazer, como que eu não consegui fazer? E De as não mães, ter as donas de casa, responsabilidade, né, para as pessoas. sim, a gente sente isso, como se tudo fosse só por minha conta, né? Eu domino o mundo, depende de mim, não é assim, a gente precisa ser realmente humilde e aceitar que as coisas não dependem só de nós e que as coisas mudam, são incontroláveis, que o caos vem. Então depende mais de nós que somos firmamento do que dos outros, tá? Presta atenção, melancólicos. Se a gente quer que as coisas continuem organizadas, trabalhando bem, então nós vamos fazer isso acontecer. Eu não vou ficar esperando que os outros façam por mim. Eu vou fazer dessa minha capacidade sacrificial e dessa minha vontade de ser mandona um meio de organizar aquilo que está ao meu redor. Mas é aí que está o problema. Não é questão do temperamento mais, mas da personalidade que foi plantada nesse temperamento. Quanto eu estou madura para assumir as rédeas
da minha vida, para que eu colha os frutos que eu quero, né? Eu, como mãe, esposa, eu sei que se eu não estiver à frente, né, acordando mais cedo, preparando o café da manhã, dobrando as roupas, organizando o meu dia, preparando o estudo das crianças, eu vou acordar no outro dia de manhã e vai estar tudo um caos. Eu vou ficar impaciente, eu vou querer gritar com as crianças, né? Eu vou querer fugir, né? Eu vou sumir, porque afinal de contas eu não tô dando conta, né? O meu firmamento está abalado. Mas isso não é culpa das pessoas ao meu redor. Eu preciso tomar para mim esse papel de fazer com que o firmamento esteja realmente firmado naquilo que eu quero para minha vida. Então, gente, se nós queremos as coisas organizadas, nós vamos ter que vencer qualquer preguiça, qualquer incapacidade nossa para tomar as rédeas, né? E realmente, assim, quem convive com melancólico precisa incentivá-lo a fazer essas coisas, porque eu percebo que, e a gente viu muito isso na Semana dos Temperamentos que teve aqui que nós fizemos aqui na página há umas 2 semanas atrás, 5 dias de live sobre os temperamentos. E aí, Uhum. no dia que nós falamos sobre o temperamento melancólico, nós percebemos que quanto menos trabalhado é aquele temperamento, mais refém do pessimismo. E quanto mais a Exato. pessoa desenvolve a personalidade e amadurece, né, e lida bem com o temperamento, mais ela se apega à questão da estabilidade, que você acabou de dizer. De usar o temperamento para estabilizar os outros, organizar os ambientes. E quanto menos trabalhado é o temperamento, mais apegado ao pessimismo, à tristeza, à melancolia, às vezes até ao vitimismo, né? Perfeito, é exatamente isso. Até se dou fé, porque quando a gente começa a ficar desleixada, né? Não, vou só esperar aquele negócio assim, mais realmente de uma imaturidade, né? Eu vou esperar que as pessoas façam por mim, que elas entrem na minha linha. Eu vou ficando cada vez mais frustrada mesmo, porque as coisas não vão acontecer. Eu preciso agir, eu preciso sair do meu lugar e fazer acontecer, colocar a mão na massa, acordar mais cedo, organizar o meu dia. Se tá vindo um caos, né? Agora tá vindo um novo bebê, tá vindo o quarto bebê. Então, eu tenho uma filha de 4 anos e tá vindo um quarto bebê. O que que eu faço? Eu sei que vai vir algo que vai me abalar. Então eu vou me planejar, para que quando ele chegue eu encaixe ele para que ele continue, né, engrenado aqui na minha organização. Aí as coisas vão acontecer do jeito que eu quero. E isso nos dá ânimo mesmo, né, Gabriela? Porque a gente vai ver, esse é o meu dom, de fazer com que as coisas funcionem, né? Fazer com que as coisas estejam engrenadas e funcionando. E a gente vai sentir orgulho de nós mesmos, vai vir uma alegria no nosso coração, né? Talvez a Janine saiba disso, né? Sim. E assim, eu acho muito bonito, Cássia, isso que você está falando, porque a gente tem essa certa rigidez, mas ela também, de certa forma, é importante para nós, como você está falando. A gente precisa se organizar, a gente precisa se planejar para as coisas. E você até falou um pouquinho antes dessa, às vezes, a necessidade que a gente tem de querer fazer tudo por nós. A gente tem uma escala de perfeição muito grande, então a gente acaba se exigindo e exigindo muito dos outros. E muitas vezes, quando a gente vê que as pessoas não estão fazendo algo como a gente queria, como a gente considera que é perfeito, a gente muitas vezes acaba pegando aquilo e fazendo, não tendo paciência. Então, nós também Muito. flexibilizar um pouquinho a nossa rigidez. Talvez ali o melhor, o mais perfeito vai ser alguém fazer também, alguém aprender a fazer, né? E aí, assim, não só ajudar o outro a nos amar, mas também a gente amar o outro daquela forma que ele é. Não só esperar Uhum. que o outro se encaixe a nós, nas nossas dificuldades, nas nossas imperfeições, mas nós também buscarmos flexibilizar um pouquinho dessa nossa rigidez, dessa nossa busca pelo perfeito, para que a gente também vá ao encontro do outro e tenha mais paciência, tenha mais caridade com o outro, né? Isso Ser mesmo. e o melancólico, ele não é crítico primeiro com os outros, como os coléricos costumam ser. Ele é primeiro crítico com ele mesmo. Então, isso Isso. reforça aquela ideia de capacidade, aquela ideia de pessimismo em relação ao futuro, ou às vezes de desconfiança em relação às pessoas. Né? Então, quando você, como o Janine falou, né? Quando você sai de si e abaixa essa escala de valores aí, de exigência e de perfeccionismo, você consegue entrar em contato com o que o outro é mesmo,
que é alguém Uhum. cheio de defeitos, né? Que a gente precisa aprender a lidar. E ver isso precisa nos atentar ao fato de que nós também temos defeito, nós também não conseguiremos fazer tudo como nós imaginamos. A realidade não vai se curvar diante do nosso perfeccionismo, né? Nós precisamos aceitar que não vai dar para fazer tudo do jeito que a gente quer. Então, essas Isso. coisas são muito importantes para nos instalar na realidade, né? Tem uma espécie de projeção. Porque, assim, como eu acho que tudo que eu faço é perfeito, eu acabo projetando isso no outro, para que ele também faça tudo perfeito. E a partir do momento que nós entendemos que nós não somos perfeitos, que o que nós faz não é melhor que os outros, a gente consegue também levar isso para nossa relação com as pessoas, né? Entender que elas também não são perfeitas. Isso mesmo. Eu tenho até um episódio, assim, antes de casar, que eu passei por isso. Gente, meu olho tá inchado. É uma porque eu acordei faz pouco tempo, outra porque eu tenho alergia, gente. Aqui no Japão, agora é primavera, tem um pólen, eu tenho alergia, me coça tudo, eu fico inchado. Mas preocupe não, tô bem. Antes de casar, a gente tava preparando, né, os convites do casamento. Então eu mesma que fiz pra economizar. E eu falei assim pro noivo, né? Amor, me ajuda a cortar. Aí ele começou a cortar, já tá cortando torto. Aí ele, mas eu não consigo cortar. Eu falei, deixa que eu faço, não faz mais não, deixa que eu... Aquilo ali já assustou ele. Ele falou, nossa, que isso, né? Não tá tão feio assim. Eu falei, não tava feio, mas pra mim tem que ser perfeito, né? É soberba, né? Soberba, né? Então eu falei, deixa que eu faço. E realmente a gente pode apagar os outros, a gente pode ferir muitas pessoas que a gente ama, né? Os nossos filhos, de cobrar a perfeição deles. Então é um exercício de caridade, de humildade, de reconhecer as pessoas. Por isso que é importante os temperamentos, né, gente? A gente fala assim, as pessoas enxergam o mundo diferente, né? Uhum. O que pra mim tem que ser realmente perfeito, que pra mim pesa muito, pro sanguíneo ele não tá nem aí. Pra ele é só alegria, é só risada, né? Então, tomar cuidado mesmo com isso, né? O quanto que a gente cobra do outro. E aceitar, alguém falou assim, de aceitar que nós somos, como vencer a tendência à depressão e à tristeza. Gente, é isso que a gente está falando aqui na live. Aceitar o que nós somos, né? Ter caridade com aquelas pessoas que vivem ao nosso redor e começar a produzir coisas boas. Quanto mais nós produzimos, quanto mais nosso firmamento ele se ergue, né? Quanto mais bonita fica a casa que a gente monta em cima da nossa terra firme, mais feliz a gente é. Né? O melancólico ele não pode estar parado, ele não pode estar sendo uma árvore infrutífera. Né? A gente precisa produzir frutos. Eu vou ficar pensando nisso mesmo. Eu não fiz nada da minha vida, eu vou continuar não fazendo nada, eu sou inútil, por que eu não consigo, tá todo mundo fazendo, por que o sanguíneo ri tanto, né? Por que o fleumático tá tão calminho, por que o colérico tá lá construindo um prédio, eu tô aqui. A gente não pode olhar para os outros assim, sem fazer nada, a nossa vida tem que ser produtiva, né? Por isso que a gente tem que, né, ter uns bumbunzinhos para trocar, né, alguém para cuidar, um pobre para vestir, alguém para amar, se dedicar a algo grande. Né? Nós precisamos disso, fazer da nossa vida uma vida para o outro, uma vida frutífera. Isso vai curando o nosso coração, de verdade. Perfeito. E isso que você está falando é muito lindo, porque assim, é muito melhor, ao invés de nós chorarmos por nós, pelos nossos problemas, chorarmos pelo outro e com o outro, né? Uhum. De ficarmos tão preocupados com os nossos problemas e também preocupar com o problema do outro, porque é isso que nos ajuda a sair um pouquinho mais de nós. E aí eu fiquei lembrando aqui agora também que no início você estava falando dessa questão da expressão facial. Quando uma coisa que me ajudou muito, muito mesmo com a expressão facial, foi quando eu li de Santa Teresinha falando que a nossa expressão é do outro, a nossa face Isso, é do outro. Então, assim, foi. por mais que eu esteja desanimada, que eu esteja triste, ou minha voz esteja naquele peso, que a gente sabe que é assim, né? Parece que tá Uhum. doendo. Então, é importante que a gente busque ajustar isso para o outro. Para Por o quê? outro. Eu tenho que querer que o outro me ame, eu tenho que me mostrar como uma pessoa amável para o outro também. Como uma companheira, Isso mesmo. para que as pessoas queiram me amar. Porque no tema mesmo, estava até comentando isso com a Gabriela. No tema, as pessoas podem ler aquele tema da nossa live de várias formas, né? Ele é até um pouco ambíguo. Como amar o melancólico se nem ele mesmo se suporta? Né? Pode até parecer assim, nossa, mas então eu tenho que passar a mão na cabeça dele. Não é isso. Uhum. Né? Claro que as pessoas têm que também se moldar para lidar melhor com a gente.
mas a gente não tem que ficar esperando que as pessoas nos tratem bem e só, né? A gente também tem que fazer por onde, né? A gente tem que se colocar como uma pessoa agradável, uma pessoa que serve, Isso. que cuida, que ama, que prioriza o outro e não nós. Sair um pouquinho do Uhum. nosso mundo. A gente fala muito isso na nossa página. É, E o exatamente. no mundo interior, ele não consegue sair para fora e ser útil, ele não consegue sair para fora e produzir, ele não consegue sair para fora e ir ao encontro das necessidades do outro. E é justamente esse tempo ocioso e esse tédio que fazem com que pese ainda mais essa visão pessimista que ele tem em relação às coisas. Ao mesmo tempo que ele não está conseguindo ser produtivo para ele ver, ser produtivo no sentido de ser útil, né, aos outros, ser útil para o próximo e ver nisso a beleza, ver nisso o sentido, né? Porque o melancólico ele precisa estar em contato com a beleza o tempo todo para que nasça algo dentro dele de alegria, de Uhum. motivação. Então, ali no mundo interior, ele vai ficar orbitando ao redor dos próprios problemas e nunca vai conseguir ver nada de bom naquilo, porque não vai sair nada de produtivo daquilo. Então, quanto mais ele sai de si para ir ao encontro das necessidades do outro, do que o outro precisa, como você disse, né? O melancólico ele precisa ter uma grande missão, porque ele vai conseguir se Isso. dedicar com muito afinco para essa missão e encontrando sentido nela, né? Para que isso o motive a iniciar as tarefas, que é algo que os melancólicos têm um pouco de dificuldade, de dar o pontapé inicial em alguma atividade, em alguma tarefa. Esse senso de cumprimento do dever vem quando o melancólico realmente entende aquilo como uma missão que talvez ele não seja a pessoa perfeita para fazer, mas ele é a pessoa certa para fazer. Então ele vai Uhum. tomar aquilo, né? Isso, mas isso mesmo, tomar o papel, né? Assim, assumir a missão. Isso é verdade. Por isso que, às vezes, a gente tá tão desanimada, né? Porque a gente não tem nada ao qual se dedicar, né? Nada ao que amar de verdade. Então, você vai, eu tô tão triste, né? Eu tô lembrando, né, daquele negócio que aconteceu há não sei quantos anos atrás, que feriu e que eu nunca esqueci. Eu falei, tá bom, né? Acontece mesmo, né? As coisas que caem na terra ficam profundamente marcadas. Eu sei disso, né? Eu lembro de coisas assim que eu falo, nossa, que besteira, né? E eu lembro. Mas o que que a gente vai fazer com isso? Se a gente sabe que nos fere, se sabe que nós somos desagradáveis, porque nós somos desagradáveis, sim, né? Às vezes a gente tá tão assim injuriada com a nossa própria vida que as pessoas que vêm ao nosso redor a gente já trata com patada, né? Não me interessa o outro, interessa a minha dor. Então, se eu sei que isso fere as pessoas, por que que eu vou continuar sendo assim? Isso foi uma coisa que veio pra mim, né? Por que que eu vou sempre tratar os meus irmãos de uma maneira grossa? Que eu vou estar sempre de cara feia? Isso não tá me levando a lugar nenhum. Muito pelo contrário, as pessoas não vão querer estar comigo. E elas têm total razão. Eu também não gostaria de ter uma pessoa com cara feia, né? Que tá sempre pessimista ao meu lado. A gente gosta de gente sorridente, gente que traz valor à nossa vida, gente que traz alegria, né? Nós gostamos de sorrir com quem tá sorrindo. Então, se nós somos só um poço de amargura, é normal que as pessoas nos evitem, né? Então a gente não precisa ficar triste porque as outras nos evitam. Isso é consequência da nossa falta de caridade, da nossa imaturidade. Não é temperamento. O temperamento é bom. Nós somos o quê? Nós somos o firmamento, nós somos a terra. O temperamento é bom, né? Porque assim eu vejo, igual na minha família. Eu como a mãe melancólica. Eu sou a base firme. Tudo tá assim, acima de mim, né? Eu tô suportando os meus filhos, o meu esposo e a minha casa com alegria. E para mim é muito fácil, esse sacrifício é muito fácil de ser comportado. Então é algo extremamente belo do meu temperamento e eu agradeço muito a Deus por ser assim. Porque eu fico pensando, se eu fosse talvez a sanguínea, eu ficaria muito triste ter que passar todos os dias na minha casa só com as minhas crianças, né? Sem ter com quem conversar, sem ter para onde ir. Isso me afetaria muito. Mas não, eu sou melancólica. Então esse firmamento para mim é natural. E a minha família está comigo. E não é um fardo para mim. É uma grande alegria. Eu posso dar a eles essa confiança. Né? Eu sou a segurança. Né? A minha filha melancólica, ela sente muito isso. Ela sente que eu sou a segurança dela. Né? Vive grudada em mim. Tudo olha para mim, tudo depende de mim. Então isso é bom. Não é bom a gente poder, né, olhar para as pessoas que a gente ama e falar assim: fique tranquilo, eu estou firme, né? Eu sou a base forte.
Então é maravilhoso o temperamento melancólico, né? Quando a gente fala que odeia é porque a gente não tá sabendo usá-lo. Eu amo ser melancólica, de verdade, né? Depois que eu aprendi a ser gente, assim, é maravilhoso, né? O meu sacrifício é muito fácil. Mas Sim. até então era conta da menina mimada, né? Não do temperamento que Deus deu. Era só uma menina mimada ainda, que faltava servir a alguém. Uhum. E engraçado o que você disse, né, de precisar de um ato de humildade para enxergar, até para enxergar o lado bom do temperamento. Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, descobri que eu sou melancólica, que decepção. Assim, como se Sim, Deus que deu aquele temperamento à pessoa não tivesse sido justo, sabe? E assim, não é sim. isso. É a sua perspectiva. E associam muito também ao nome do temperamento, né? Melancólico já soa como algo Melancólico. pesado, como algo, né, com a Uhum. melancolia. Tristeza. Então, às vezes fica essa impressão, sendo que quanto mais você trabalha o seu temperamento, mais você consegue enxergar as coisas boas que tem nele. Tá falando. Peraí. Nossa, tem muita pergunta, né? Nossa, quanta gente na live, meu Deus. É, como saber se é melancólico? A gente tem que estudar, né? Tem que estudar. Não fica fazendo teste de internet, não, que esses testes não funcionam, não. Vai estudar, vai ler, vai conversar com as meninas aí, né? Acompanha lá a página. Porque senão a gente fica só achando, e não vai levar a lugar nenhum. A gente tem que se conhecer, né? Reconhecer em nós as atitudes, como que nós enxergamos o mundo, para poder alcançar o temperamento. Então não tem outro jeito, não é fácil, vai estudar, né? Não tem como. Descobrir o temperamento é importantíssimo, porque cada um dos quatro temperamentos tem uma lente através da qual enxerga o mundo. Então, às vezes, nós estamos falando que o melancólico enxerga o mundo e essa não é a sua. Então você precisa entender qual é a sua. Descobrir o temperamento é fundamental, até para você se compreender. E para quem está chegando agora e que não está entendendo muito bem essa questão de lente que a Gabriela está falando, é como se fosse assim, diante de uma mesma situação, cada temperamento vai ser impactado e reagir de uma forma diferente. E diante dessa mesma situação e diante dessas mesmas reações, cada um vai guardar e vai ter uma intensidade em que vai guardar essa situação no seu peito. O melancólico, por exemplo, a tendência dele é guardar por muito tempo. Já fleumático e sanguíneo, por exemplo, não. Então, assim, a gente está falando aqui de um universo que é muito próprio nosso. E, assim, eu queria até aproveitar, Cássia, que a proposta nossa, né, foi falar como amar o melancólico. Então, queria colocar como sugestão aqui para esse restinho de tempo que a gente tem da live. A gente comentar algumas situações, alguns comportamentos que são um pouco indesejados do melancólico, né? E o que a gente pode fazer para lutar contra isso, para amar o melancólico apesar Uhum. desses comportamentos, dessas situações. Não só assim no sentido de nós, enquanto melancólicos, amarmos isso, aprender a lidar com isso, mas também como o outro pode lidar melhor com a gente nesse sentido. Sim, vamos lá então. Então vamos falar assim pro outro, né? Que alguém falou aí, tem marido melancólico, né? Tá. Nós, melancólicos, nós somos, assim, mais introvertidos mesmo, né? Assim, a gente não precisa ficar falando tanto, né? Eu posso passar um ano quietinha, eu meu livro, eu tô tranquila, né? Não tenho necessidade nenhuma de falar, não tenho necessidade de estar no meio do povo. Nós somos assim, nós somos mais fechadas, mais guardadas, porque nós estamos tranquilas com nós mesmos, né? Assim, a nossa companhia nos basta, né? Então, quando a gente tenta fazer com que o melancólico ele fala, não, vamos lá, vamos falar com fulano, vamos sair, vamos pra uma festa, vamos fazer tal coisa. A gente não é tão legal pra gente assim, porque nós somos feitas assim, né? Nós somos mais introvertidas, então precisa ter paciência. E uma coisa assim, do melancólico, a gente gosta de estar com quem a gente se sente segura, né? Aquela pessoa que traz segurança pra nós, que a gente olha e fala, nossa, ela gosta de mim, ela se dedica a mim, né? Nós gostamos das mesmas coisas, aí nós nos abrimos, né? Fora isso, se chegar num lugar que é totalmente gente desconhecida, que nunca falou nada com nada, que parece que não nos traz nenhum conteúdo valioso, a gente fica um tanto indiferente, né? Então preciso moldar isso aí, de ter paciência mesmo, né? Com qualquer pessoa. Ter paciência com o melancólico e fazer com que ele se sinta seguro, que ele se sinta amado. Assim ele vai se abrindo, né? Com as crianças é assim. A criança melancólica,
ela se abre só aquela pessoa que ela realmente se sente segura. Uhum. Assim, às vezes ela tá no meio da mãe, do pai, fazendo gracinha, né? Fazendo imitações. E parece uma sanguínea, totalmente feliz. Abriu a porta de casa, entrou alguém. Ela senta no sofá e não fala mais nada. Acabou. Porque ela ainda não se sente segura. E querendo ou não, nós somos um pouco assim também. Hoje eu falo na internet, mas é um treinamento, gente. Um treinamento, assim, porque não é natural meu falar, né? Eu falava só com a minha família, né? O meu marido falou, nossa, você fala demais. Eu falo com a minha mãe. Saio da minha casa, chego num lugar que eu não conheço ninguém, eu fico quietinha, só esperando, assim, eu, né? Fico só ouvindo, é um dom nosso, né? Ficar ouvindo, né? Então, ouço muito. Eu preciso ter paciência com isso. Eu falei na live, na quarta, que o melancólico ele é vencido pelo amor. Eu fui vencida pelo amor. Não precisa amar o melancólico. Assim, por mais que nós mesmos, às vezes, não estejamos nos suportando, por mais que você esteja magoado com a cara feia do melancólico, ele precisa de amor, ele precisa sentir, né, do outro a alegria que ele não tem. Ele precisa sentir do sanguíneo que é bom, né? Admirar as coisas assim, mais simples. Ele precisa sentir do fleumático que a vida pode ser mais leve, né? Ele precisa sentir do colérico que ele pode tomar ação. Então, é o amor, né? A gente precisa amar esse melancólico mesmo e dar boas palavras para ele, mostrar que a gente está cuidando dele. Porque se a gente se sente cuidada, a gente se sente segura, a gente vai se abrir, né? Pode, ó, a Lária, que é minha administradora, ela é melancólica também. Quando a gente encontra alguém, né, no caso assim, namorado, marido, que passa segurança pra a gente vai se entregar a essa pessoa, a gente vai dar a nossa vida pra pessoa. E quando ela cativa o nosso amor, ela cativa para sempre. Cativar o melancólico é cativar para sempre. Assim como ferir é ferir para sempre, cativar é cativar para sempre também, né? Quando eles conquistam o melancólico, assim, aquela disposição, te darei a minha vida por amor a você. Se você me ama, você tem toda a minha vida, você tem toda a minha confiança. É assim que a gente funciona. Exatamente. Ele, quando ele ama até o fim. Ele dá até o último sangue, né? O último sangue. É muito interessante, porque realmente a gente precisa se abrir com o outro. A gente tem uma dificuldade, na verdade, em se abrir com o outro, mas a gente precisa também disso. Não quer dizer assim que é do nosso temperamento a gente ser mais reservado, ser mais introspectivo, que a gente também deve habitar aí. A gente deve se conformar só com a solidão, né? Claro que há momentos que a gente precisa sair, a gente precisa falar, por exemplo, você está falando, fazer lives não era coisa comum comigo também, não. E Gabriela, por exemplo, que é colérica, me ajudou muito nesse sentido. E aí, assim, vai jogando, a gente vai se lançando, né? Como o Rock, em um dos materiais sobre temperamentos, ele fala que o melancólico, ele precisa ser jogado na água para aprender a nadar. Por quê? Porque poréns, né, diante das situações. Então, às vezes, a gente realmente precisa se lançar. A gente, às vezes, tem muito medo, tem um certo receio de se expor publicamente. A gente precisa enfrentar esse medo com medo mesmo. Se a gente tem dificuldade de fazer live, vai com dificuldade mesmo, vai lá e faz. Se a gente precisa se aventurar em alguma situação, ajudar alguém, mesmo a gente achando que a gente não vai dar conta, vamos assim mesmo. Nesse sentido, assim, mesmo que a gente tenha algumas tendências de ser solitário, vamos sair um pouquinho também do nosso mundo e conviver com as pessoas, porque elas também precisam de nós, assim como nós precisamos delas, né? E assim, tentar mesmo, né? Claro que assim, como você falou, as pessoas devem respeitar também o nosso tempo, elas devem respeitar o nosso tempo de reação, o nosso espaço, a nossa necessidade de silêncio, de solidão. A gente precisa, às vezes, gente, recarregar um pouquinho das nossas energias no nosso cantinho, no nosso quarto, né? Para que a gente possa elaborar melhor as coisas que a gente capturou, as situações, e depois devolver. Então, a gente realmente precisa desse espaço, como a Gabriela fala. A gente precisa desse momento sozinho para que a gente possa pegar as nossas energias. É porque os sanguíneos e os coléricos, eles carregam as energias com contato com as pessoas. Né? A gente se sente recarregado quando a gente está em contato com os outros. Os melancólicos, os fleumáticos, quando eles estão
no meio do barulho, a gente Por conversando, em muito contato tempo. social por muito tempo, um pouco drenado, sugado nas suas energias. Então ele precisa se recolher para ficar alimentando tudo no seu interior e depois conseguir sair para fora, porque não é próprio do temperamento contato e se sentir energizado com ele, né? Uhum, é. Isso é importante a gente conhecer como que nós funcionamos, né? Porque a gente já sabe que vai haver um limite. Então eu preciso me programar para recarregar minha energia. Eu faço isso diariamente com os meus filhos, né? Principalmente depois do almoço. Depois do almoço, né? As meninadas comer, depois a energia tá correndo tudo em volta da mesa, aquele caos, a mesa tá suja ainda. Eu olho, né? Ai, sento, tomo um cafezinho assim, ó. Preciso do meu tempo um pouquinho, preciso que seja 10 minutinhos. Eu sento, deixo eles lá, né, correndo, gritando, e vou tomar meu café para que eu consiga dar mais um respiro e vamos adiante. Né? Então, reconhecer as nossas limitações também é muito importante. E avisar o outro, né? Assim, meu marido, ele é fleumático, né? Pensa, o mundo acabando, ele não tá nem aí, tá nem aí. Então, eu preciso, eu melancólica, preciso dizer ao outro o que que eu quero, o que que eu preciso, né? Então, olha, amor, às vezes eu falo pra ele, amor, hoje eu tô muito estressada, né? Tô muito estressada. Então, você desculpa, né? Eu tô com um cara feio, mas não é com você. Eu aviso ele, não é com você, meu amor. Porque eu fui mais nele, olha assim, né? O que tá acontecendo, tá? Então eu falo pra ele, amor, não é com você, eu só tô estressada mesmo, espera um pouquinho, né? Espera um pouquinho, né? Eu vou subir um pouquinho, eu já volto e tá tudo bem. A gente precisa reconhecer os nossos limites, né? E mostrar como que a gente funciona. Perfeito. Ontem mesmo eu falei a mesma coisa com meu noivo, porque eu tô de TPM e eu percebi que eu não tava legal. É, E eu falei a com ele, gente isso sim. é importante, né? Porque assim, a gente aprende a se conhecer, a gente se conhece, também aprende a respeitar a gente mesmo e também aprende a lidar com o outro. Ajudar o outro a lidar com a gente. Porque não é Isso. você falou, não é fácil. E a gente precisa realmente, assim, fazer essa ponte, essa mediação. E uma coisa, assim, que eu acho interessante, aproveitando o ganchinho, de algo que a gente deve aprender a lidar também, é com o nosso vitimismo. Por mais que a gente está falando que é bom a gente falar as coisas, mas às vezes a gente fala de uma forma um pouco desordenada, desajustada. Ao invés da gente falar o que realmente a gente precisa, às vezes a gente fala com uma certa vitimização. A gente tem que tomar Uhum. cuidado com a autopiedade, com essa piedade que a gente tem, essa dó, essa pena que a gente tem de nós mesmos, né? Como se a gente estivesse sofrendo muito. Nossa, nós somos coitadinhos, né? A gente tem que lutar muito contra isso. E também as pessoas que convivem conosco, eles não podem alimentar isso em nós. Quando a gente estiver desanimado, por exemplo, com algum problema, alguma dificuldade, o outro não deve. Nossa, brisinha, coitada e tudo mais. Entrar no nosso dar atenção pra gente, porque a gente quer isso, né, na verdade. A gente quer ser, a gente quer atenção. E assim, a gente não quer uma solução. A gente não quer que alguém venha e resolva por nós, mas que alguém venha e nos ajude a resolver. A gente quer, como Uhum. você falou, ter confiança nas pessoas, entender que elas estão do nosso lado e a gente quer que elas nos ajudem a resolver, nos ajude a resolver segurando a nossa mão e não fazendo por nós. Isso aí é uma coisa assim que eu acho que é fundamental para se relacionar bem com o melancólico. E essa questão do vitimismo, o pessoal tá falando que o áudio tá falhando. É o nosso ou é o de Cássia? Avisa pra gente, por favor. A Janine falhou um pouco, mas eu entendi. Dá pra entender. Já melhorou agora, pessoal? Nos avise aí nos comentários se Tá o áudio tá cortando. cortando ainda. Eu vou tentar falar mais alto também, porque eu falo um pouco baixo. Acho que agora já tá bom. Melhorou. Ok. Sobre essa questão do vitimismo, a gente tem que tomar. A gente não, né? Os melancólicos têm que tomar muito cuidado, porque a gente que não é melancólico fica. Quanto mais deseducado é o melancólico que a gente convive, a gente fica com a impressão de que tem que sempre pisar em ovos para lidar Sim. com melancólicos que são. Incomoda, né?
Então, é o que você falou, de às vezes, até a expressão não é seu caso, fica Não, eu vi tranquila. foi um comentário ali do colérico. Às vezes o melancólico fica com aquela expressão e reclamando muito. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui de algo que eu vi nos comentários aqui. Os melancólicos falando assim: ser simpática me cansa muito. Ser Odeio. pessoas faz com que eu me sinta falsa comigo mesma, né? E Uhum. durante a educação do nosso temperamento, a gente tá. O que que a gente faz durante a educação do temperamento? A gente coloca o nosso intelecto para guiar a nossa vontade. Então, assim como a gente não acorda na hora que a gente quer, a gente não trabalha só no dia que a gente quer, a gente não vai viver só fazendo o que o nosso corpo e a vontade, os nossos prazeres, os nossos desejos nos mandam. Exatamente. Vai ser muito, vai ser muito frutuoso para você ser simpática com os outros contra a sua vontade. E quando você é simpática com os outros contra a sua vontade, você não está sendo falsa com a sua origem, com o seu temperamento. Você está sendo mais você, porque você é mais você à medida que o seu intelecto guia a sua vontade, e não os seus desejos. Porque Isso. desejos é aquilo que você tem em comum com o cachorro, com o gato, é o que te desumaniza. Entende? A superioridade do intelecto sobre a sua vontade é o que te torna mais você, é o que fortalece a sua personalidade. Então, você não está sendo falsa quando você se cansa para ser simpática. Você está sendo mais você. Sim. Uhum. Agora, só abrir um parêntese sobre essa explicação de Gabriela. Eu entendo também, de certa forma, a melancólica que falou isso. Por quê? Porque a gente não é tão expressiva. Quando a gente vai fazer gravação de story, quando a gente vai gravar as coisas aqui, pensa em mim, eu não sou expressiva como Gabriela. Então, gente, pode ser que realmente no início pode soar falso para as pessoas, mas a gente não deve se preocupar com isso e nos apegar a isso. Mesmo que inicialmente soe falso, porque realmente não é algo natural em nós, mas como Gabriela falou, a gente deve educar a nossa vontade para desejar o que é bom. Então, a gente deve desejar ser mais generosa, ser mais educada, ser mais solista, ser mais agradável, ser mais alegre, como Cássia falou, né? Mudar as nossas expressões, mesmo que inicialmente possa soar falso. Mesmo que inicialmente falso, continue fazendo, que depois, com a constância, isso vai sendo mais natural. Se torna um hábito, né? Se torna um hábito e vai Se sendo mais torna. natural, mais agradável. As virtudes são feitas assim, né? Nós criamos as virtudes a partir dos bons hábitos. Então, quando a gente fala, é porque eu tô sendo falsa, eu odeio, isso me cansa, na verdade, isso aí, minha querida, minha amiga melancólica, é uma vaidade. Porque você ainda tá olhando mais pra você do que pro outro, né? Porque eu me sinto cansada, porque eu odeio. Tá bom, mas você é para o outro. Né? Se a nossa entrega é total para o outro, isso não nos cansa, né? O amor não cansa e nem se cansa. Não é cansativo a gente acordar todo dia de manhã, olhar para os nossos filhos com alegria, dizer bom dia. Isso não cansa. Isso é um amor de verdade, né? Ao contrário, se hoje, essa madrugada eu dormi muito pouco, eu dormi mal, né? Nem acordou bastante. E eu poderia acordar de cara feia porque eu não dormi. Mas eu não sou para mim, eu sou para o outro. Então não me cansa a chegar e pegar minhas crianças com alegria e dizer bom dia, ainda que eu esteja morta de cansaço. Então, se você está fazendo e ainda está doendo, ainda está se sentindo falsa demais, ainda está, como eu não gosto de ser simpática, ainda é vaidade, não é caridade, ainda é vaidade. Cuidado, né? Manda embora a vaidade aí. Ativa do seu próprio umbigo, né? Você ainda quer ser bonita pra você, não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona, não é que você vai ser a perfeição para você, você é para o outro. Isso cura o nosso coração, isso cura o coração do melancólico, gente, para o outro. E depois nós colhemos o fruto para nós, né? Se eu sou agradável, se eu sou sorridente, o fruto é para mim, né? Eu vou colher isso. Então, façam disso um bom hábito. Igual a Gabriela falou, perfeito. Nós não somos como os animais que só fazem aquilo que quer e que dá prazer. Eu não gosto de lavar louça, eu não gosto de trocar fralda, eu não gosto de acordar cedo, né? Eu não gosto de ficar levantando 1000 vezes na madrugada, mas eu faço porque eu amo. Não é uma questão de... Nós não suportamos o outro, né? Santo Agostinho fala disso. Nós não amamos aquilo que nós suportamos. Porque suportar não é amar. Amar é fazer além. Né? Amar é dar aquilo que a gente acha que é impossível, mas ainda assim
nós fazemos, ainda assim nós damos. E o ser humano, ele é o único ser capaz de se contrariar por amor. Então a gente tem que fazer Isso. justamente essa capacidade. É Uhum. justamente o fato de a gente amar que vai fazer com que nós consigamos contrariar as tendências do nosso temperamento. É o que Cássia tinha dito, é que o melancólico ele é vencido por amor. Justamente por isso. Porque o amor é o que dá a nossa capacidade de nos contrariar. E nos contrariar Isso. alegremente. Alegremente. E como que é isso na prática, gente? Para a gente entender melhor. Como Cássia e Gabriela falaram, né? Já fazer um resuminho. A gente deve fazer, mesmo com medo, pensando no outro. Então, se eu estou com medo de fazer algo, faço com medo mesmo, vou lá e enfrento. Por quê? Porque não é para mim, é para o outro. Se eu de manhã eu acordo, minha pele tá horrível, eu tô acabada, eu preciso me arrumar, eu preciso me embelezar, não por mim, mas para o outro. É uma Uhum. caridade ele me ver bem, me ver bela, né? Isso é um bem para o outro, mas como o Cátia falou, que a gente acaba colhendo. É algo que a gente faz para o outro, mas que acaba repercutindo em nós. Então, assim, a gente deve sim enfrentar todas essas nossas dificuldades pensando no outro, e olha que maravilha, a gente ainda sempre acaba recebendo de volta, né? A coragem, Isso. ela é um fruto do amor. Ela não é Uhum. Uhum. contraposta ao medo. Você ter coragem de fazer algo por amor não significa que você não está com medo ou com preguiça de fazer aquilo. Entende? Significa que você colocou algo mais elevado à frente. Isso mesmo, isso mesmo. Existe uma diferença entre o corajoso e o valente, né? O valente, ele sabe que ele pode mais, então é peitudão, não, né? Eu sou maior, eu vou lá e faço. O corajoso não, né? Ele fala assim, eu não sou capaz, talvez eu realmente apanhe nessa luta, mas eu vou, né? Eu vou. Então nós precisamos realmente ter essa coragem de falar assim, eu vou me vencer. Tem que querer se vencer, né, gente? Querer mudar. A gente vai, que negócio assim, eu sou melancólica e você sempre com essa cara fechada. Não, a gente muda. Eu mudei, gente. Se eu mudei, todo mundo consegue mudar. Eu sabia do ódio que havia dentro do meu coração, das trevas, né, da minha capacidade de acabar com as outras pessoas. Eu sei, ainda há aqui dentro de mim. Se eu quiser me Que tornar uma nada, pessoa que fere, né, palavras duras, eu sou muito capaz de ferir a minha família, as pessoas que eu mais amo, assim, de uma maneira terrível. Sou capaz, mas eu não farei. Eu não vou alimentar isso, eu vou alimentar aquilo que é bom. Né? Então a gente tem que tomar essa decisão. Eu não vou ser mais um motivo de tristeza para minha família. Pelo contrário, eu vou ser a alegria da minha família. Porque eu não sou um bicho, né, Gabriela? Eu não sou um bicho. A gente é capaz de suportar, de mudar tudo aquilo que nós somos. A gente deveria fazer isso com tudo. Né? Tudo que é pecado, tudo que é defeito, a gente não vai ficar alimentando achando que é bonito ser feio, se orgulhando daquilo que não é bom. Né? Eu vejo muita mulher falando assim, eu sou assim mesmo, os outros quem quiser me amar que mude. Ah, minha filha, ninguém vai querer te amar, né? Se você é incapaz de mudar o mínimo, né? Por que os outros terão que aceitar os seus defeitos, assim, né? Então, para de ser chato, né? Vamos ser uma pessoa, assim, bondosa, ser para o outro mesmo. Dar motivos para que o outro queira ficar, queira permanecer. Ele se sinta confortável na nossa presença, né? E olha assim, cara, a gente ia caminhando para o finalzinho mesmo, para a finalização passa rápido, né? Passou muito rápido. Já vai Olha que acabar? vai acabar. Mas olha que interessante, porque teve muita gente que falou assim: nossa, essa live vai ser muito pesada, vai acabar comigo. E olha como foi, né? Precisa, claro que a gente tem uma tendência também a ser rígido, a ser muito ríspido, a ser grosseiro, né? Eu sempre fui muito assim. E a gente pode sim chegar um momento das pessoas nos reconhecerem como pessoas doces, como pessoas agradáveis. Não é assim uma mágica, né? Não é uma mágica que acontece, mas é através do nosso esforço, através da nossa busca pela melhora, mas também a gente permitir que o outro, a pessoa que está diante de nós e também ele superior a nós, nos molde, nos mude, né? A gente fazer a nossa parte, permitir que o outro também haja em nós e nos ajude a mudar. Então, assim, maravilhosa. As pessoas perguntaram se ela vai ficar salva. Sim, ela vai ficar salva por 24 horas para vocês assistirem.
agradecemos muito mesmo a companhia de todos vocês que estiveram aqui. Muito obrigada mesmo. Esperamos que seja o primeiro de muitos que nós possamos repetir, né, esse momento outras vezes também. Muito obrigada mesmo. Ter live na a live é sobre temperamentos e relacionamentos, mas a gente vai avisando aqui nos stories e no feed, acompanhem lá e sigam a Cássia também. Obrigada, meninas. Eu gostei muito da conversa. Acho que, né, deu para ajudar bastante as melancólicas aí, né? Entender um pouquinho como que a gente funciona, como a gente pode melhorar, né? Agradeço de coração mesmo, né? Pela oportunidade. Nós agradecemos. Foi muito bom. Muito obrigada Muito a todos. obrigada, viu, gente? Um beijo para todo mundo. Esperamos que tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijo, meninas. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Ah, Tchau. Gabriela, cadê a Gabriela? Tem mais um pouquinho? Tem mais um pouquinho? Manda um beijo pro meu amado irmão, senão ele não vai sossegar para ele, De Cássia. É o Eike. Mande um beijo pro Eike e pra Verônica, a amada dele, por favor. E Verônica, obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada, meninas. Tchau. Tchau, Janine. Tchau, Gabriela. Tchau, meninas. Obrigada. Tchau, tchau.